conversar sobre essas informações que estão sendo repassadas de que as vacinas vão afetar o nosso material genético. Será que isso é verdadeiro? Vem comigo, simbora! Então é o seguinte, nessa primeira imagem eu coloquei aqui células do fígado, né? Para a gente entender a estrutura das nossas células, para saber onde está guardado o nosso material genético. Então nós temos aqui o núcleo da célula, onde está guardado o material genético. Nós temos aqui, ó, outro núcleo celular. Aqui a membrana plasmática, o citoplasma. E nota, no núcleo está guardado o nosso material genético, que é chamado de DNA. Ele guarda as informações. Beleza. Aqui nós temos, então, o núcleo. A fita de DNA é uma fita dupla. Essa fita dupla, ela tem uma importância porque ela guarda melhor a informação, ela protege melhor a informação de alguns danos quando a fita é dupla, tá certo? E é mais estável essa molécula. Quando eu quero utilizar alguma informação do DNA, o que eu vou fazer é tirar uma cópia dele, do certo pedaço que eu quero utilizar, essa cópia vai ser chamada de RNA. Ela é feita a cópia no núcleo, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma da célula, o que vai acontecer? Esse RNA vai ser transformado em uma proteína. Então, nós temos vários pedaços do DNA, que tem informação, que quando eu quero utilizar, eu tiro uma cópia, chamada RNA, e vou produzir essas diferentes proteínas que vão atuar na célula, no sangue. Pode ficar dentro da célula, pode ficar na corrente sanguínea, tá certo? Beleza. Então, essas proteínas, aí eu vou dar exemplos, né? Podem ser os anticorpos são proteínas de defesa. O colágeno, que são proteínas específicas para a rigidez da nossa pele, tá certo? Eu tenho fibrinogênio, que é uma proteína de coagulação do sangue. Eu tenho insulina, que é uma proteína hormonal. Então, tem diferentes funções as diferentes proteínas. Mas nota, depois de um certo tempo, o RNA desaparece. Então, ele vai durar alguns poucos dias para estimular a produção de uma certa proteína. Depois, ele desaparece. Se eu quiser produzir a proteína de novo, eu tenho que acionar de novo o DNA. Legal. Como funciona o vírus que causa a Covid? Ele funciona da seguinte maneira. Ele é um vírus de RNA, então nota que ele é diferente em relação a guardar a informação genética, e que tem na sua superfície proteínas especiais, como se fossem espinhos, chamados de spike, ou espinhos, tá certo? Ela gruda em certas células específicas da árvore respiratória, né, pulmão, vasos sanguíneos. O seu material genético, que é RNA, entra no nosso citoplasma. Aí ele vai competir com o nosso RNA. E o nosso RNA, ele não consegue vencer o RNA viral. Então, o RNA viral vai ser direcionado para a produção das proteínas para produzir novos vírus. Tá certo? Depois de um certo tempo, esses vírus vão infectar outras células, mas depois desse RNA ele desaparece. Tá certo? Ele não é incorporado ao nosso material genético, que é o DNA. Legal. Como funcionam as vacinas? Ela tem 3 tipos básicos, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. A Coronavac, ele é o vírus que causa a Covid, que é retirado de doentes, tá? Ele passa por um processo de inativação, então ele não tem ciclo dentro das nossas células, mas ele estimula a produção de anticorpos pelo sistema imunitário. Tá certo? Beleza. Segunda vacina. Como funciona a AstraZeneca? A AstraZeneca, ele é um adenovírus, tá? De uma outra espécie. Pode ser, no caso da AstraZeneca, é de macaco, ou seja, ele é um adenovírus cujo material genético também é RNA, tá? E é incorporado ao ao material genético dele, um fragmento de RNA do vírus da Covid, daquela proteína spike, aquela proteína espinho. Então, nota, esse adenovírus, ele não vai causar nenhuma doença grave no nosso organismo,
mas o material genético vai ser incorporado. Como eu modifiquei o material genético incorporando um pedaço de RNA do vírus da Covid, eu vou começar a produção dessas proteínas spike, que são proteínas diferentes do nosso organismo. Aí essas proteínas diferentes acionam o sistema imunológico e estimulam a produção de anticorpos. Nota, o RNA do vírus ainda continua sendo RNA, não é incorporado à nossa célula. Como funciona o da Pfizer? O da Pfizer não é um vírus, tá? É uma unidade de membrana, tá? Chamada lipossomo, então não é vírus, na qual é incorporado um fragmento de RNA do vírus da Covid para a produção da proteína espinho. Aí o RNA vai produzir a proteína espinho, depois ela vai continuar produzindo, estimula a produção de anticorpos, porque é uma proteína estranha ao nosso organismo, apesar de ser produzida pela nossa célula. E essa proteína estranha, estimulando a produção de anticorpos, vai estimular a nossa defesa. Nota, RNA não é incorporado ao nosso material genético. Beleza. Então a primeira pergunta, o nosso material genético será modificado com o uso de vacinas? Não. Por quê? A da Coronavac é o vírus da Covid atenuado e inativado, então ele é RNA. O da AstraZeneca é um vetor viral, RNA, então não se incorpora ao nosso material genético, o nosso material genético é DNA. E da Pfizer também não é vírus, é um lipossomo e tem na sua estrutura RNA, é adicionado. Então, não vai haver incorporação ao nosso DNA, tá certo? Mas existe algum vírus que consegue incorporar o seu material genético ao nosso? Sim. O grande exemplo é o vírus da AIDS, é o vírus HIV, que causa a doença chamada AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que ele acontece? Apesar dele ser de RNA, ele injeta o RNA nas nossas células, mas ele tem uma enzima adicional que nenhum outro vírus tem, tá? E nós não produzimos, só o vírus da AIDS que tem, chama de retrovírus, né? Essa enzima é chamada transcriptase reversa. Aí ele consegue transformar RNA em DNA, que é incorporado ao nosso. Por isso da dificuldade de se produzir uma vacina contra o HIV. Porque ele consegue se esconder no nosso material genético, que não é o caso da Covid, porque é de RNA, não é o caso das vacinas, porque todas as vacinas usam ou vetor viral com RNA, ou lipossomo com RNA, ou vírus inativado, que é de RNA. Ele não consegue entrar no nosso DNA e modificar a nossa estrutura genética. Então, quando se fala que a vacina da Pfizer ela é utilizada com material genético do vírus, não quer dizer que ele vai ser incorporado ao nosso material genético. Então, é um equívoco dizer que haverá alteração do nosso material genético, tá certo? O exemplo que nós temos de vírus que faz isso é o vírus HIV, mas nota, não é por causa disso que eu vou começar a falar, olha, então as pessoas que vão ser vacinadas, elas vão ser infectadas mais facilmente pelo HIV. Não existe isso. Não existe ser mais ou menos infectado. A infecção pelo HIV é dada pelo sexo sem camisinha, compartilhamento de seringas, no uso de drogas. Então não tem nenhuma relação entre o vírus HIV e as vacinas do Covid, tá certo? Então, gente, valeu, muito obrigado.